Olá galera antenada no estúdio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Fabra de Sociologia. Hoje nossa aula está direcionada para a análise dos primeiros pensadores da sociologia. Nós vamos discutir algumas coisas hoje relacionadas aos filósofos que começaram o pensamento sociológico. Especificamente vamos falar das ideias, das contribuições essenciais de Émile Durkheim. Mas vamos pontuar aqui quais foram os primeiros sociólogos. Começamos ali com Auguste Comte, o precursor da sociologia, o criador do termo sociologia. Em seguida, lá no século XIX, também contribuiu para a constituição da sociologia o pensador Karl Marx. Depois o pensador Max Weber também deu a sua contribuição no mesmo contexto, no mesmo período contemporâneo dos outros. E aqui o nosso filósofo sociólogo de hoje, Émile Durkheim, também foi um dos elementares, um dos principais, um dos precursores do estabelecimento da sociologia como ciência. Lembrar um pouco aqui do contexto histórico, nós já falamos disso em uma aula sobre as origens da sociologia, destacando o contexto histórico europeu, mas também os objetivos, o que a sociologia pretendia. Então, em primeiro lugar, lembrar que diante destas transformações tão grandes, econômicas, socioculturais, políticas, e como consequência especificamente dessa transformação que foi a Revolução Industrial, muitos pensadores perceberam que tinha-se a necessidade de se estabelecer uma ciência nos métodos, nos moldes científicos para compreender a sociedade do século XIX. Vamos falar um pouco então aqui do Émile Durkheim, a sua contribuição, considerado praticamente o primeiro grande sociólogo, né, lá no século XIX. Vamos dizer então ali que ele foi um dos precursores do pensamento sociológico, porque, em primeiro lugar, a sua maior contribuição está no estabelecimento do método sociológico. O método sociológico fica claro numa grande obra do Durkheim, que é As Regras do Método Sociológico. Ali ele vai estabelecer tudo aquilo que a sociologia pretende e como desenvolve. Mas o Durkheim também tem obras relacionadas ao fenômeno do suicídio na sociedade. Ele enxergava ali a realidade de desmotivação dos homens, das mulheres, das pessoas do século XIX. E também faz um estudo do fenômeno da religião. Ok? Então nós vamos ver aí como se desenvolve, qual é a proposta metodológica do Durkheim, como deve ser o método da sociologia para a compreensão dos fenômenos da sociedade. Em primeiro lugar, lembrar que esse ponto, esse pilar, é também capturado do método científico, que parte da observação empírica dos fatos. Assim como a ciência natural e como a ciência biológica foca na observação, para o Durkheim, para se estudar a sociedade, passa-se pela observação empírica. Outro elemento fundamental do método sociológico para o Durkheim é a ideia da neutralidade do cientista social, do sociólogo. Ele deve se manter neutro nessa observação, não deixar a sua base teórica influenciar a sua análise. E por último, um elemento tão fundamental quanto os outros é a questão da delimitação do objeto. Nós podemos dizer então que o objeto da análise do sociólogo tem que ser estritamente definido, delimitado. Então, o objeto e o método científico definem essa ciência. O Durkheim vai estabelecer como objeto de estudo da sociologia o chamado fato social. Destaque aí, anote aí, registre nas suas anotações para o seu estudo. O que é o fato social para Émile Durkheim? O fato social é tudo aquilo que reúne essas três características fundamentais. Vamos a elas. Primeiro, o fato social tem a característica da exterioridade. Significa que todo fato social é exterior aos indivíduos. E eles independem da vontade e da existência das pessoas. Ou seja, o fato social já existia antes da existência individual das pessoas. Outra característica é a coercitividade. O que é coercitividade? É tudo aquilo que exerce um poder de coerção, de influência em cima do comportamento das pessoas. Então a coercitividade é uma segunda característica do fato social. E por último, terceira característica é a questão da generalidade. Significa que os fatos são sempre gerais.
impactam em todo o corpo social e não apenas em algumas pessoas. Não se aplicam, portanto, a indivíduos isoladamente. Vamos lembrar, então, a ideia do corpo, do todo, do organismo, independente do indivíduo. Isso fica muito claro no pensamento do Durkheim. Os indivíduos devem se adequar a condições e a situações que beneficiem o todo. Tá? A questão da consciência coletiva, para o Durkheim, não é a soma das consciências individuais. A consciência coletiva é algo que preserva esta generalidade, essa ideia do geral que é sobreposta à ideia do indivíduo. Vamos então aos objetivos do Durkheim para a sociologia. O que ele espera da sociologia? Primeiro, que ela, assim como a ciência, consiga definir com precisão o quê? Esses três elementos: o objeto de estudo dessa ciência, seu método, que é o método científico, e a aplicação desta nova ciência. Primeiro, o objeto de estudo para a sociologia deve ser, portanto, anote aí, os fatos sociais. É o objeto da sociologia segundo Durkheim. O método a ser aplicado é o método científico empírico, com todas as suas características. Então, observação, análise, quantificação, hipóteses, experimentações, para ao final concluir uma lei científica, uma teoria. Isso é o método científico. Com o objetivo final, para o Durkheim, de estabelecer a sociologia definitivamente como uma ciência. Provar que é possível uma ciência para o estudo e análise dos fenômenos sociais. Pois bem, pessoal, temos algumas questões para análise diante desses conceitos para responder aqui questões de vestibulares. Vamos a elas. Diz o texto: a primeira regra e a mais fundamental é considerar os fatos sociais como coisas. Então são palavras do Emil Durkheim na sua principal obra, As Regras do Método Sociológico. Lembrando então, essa obra estabelece definitivamente o Durkheim como um dos principais, um dos primeiros sociólogos, porque ele quis inclusive estabelecer as regras, ou seja, o método científico para estudo da sociedade. Está aí nessa obra. Vamos às alternativas. Diz o enunciado: este procedimento primordial, primeiro, do método sociológico desenvolvido por Durkheim, consiste em, alternativa A, identificar os fatos sociais mais volúveis e que variam conforme os anseios individuais, para assim definir sua explicação objetiva. B, apreender os acontecimentos da sociedade a partir da consciência individual do pesquisador. C, afastar a sociologia do padrão científico encontrado nas ciências naturais. D, estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos conscientes que os concebem por meio de observações e experimentações. E E, analisar cientificamente a sociedade a partir das representações do senso comum. Bom, nós vimos então há pouco a importância de lembrar da questão do método. Então o método é fundamental aqui no pensamento do Durkheim. Alguns distratores vão surgir, nós vamos apresentá-los e vamos agora ver que a alternativa D é correta. Então estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos é uma característica do fato social. Conscientes que os concebem por meio de observações e experimentações. Então aqui, ó, aparecem na nossa alternativa os elementos do método científico. Ó, pessoal, estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos, genérico, utilizando observações e experimentações. Isso determina a nossa alternativa correta. O que está errado na A? Em primeiro lugar, a questão da individualidade. Isso está fora do pensamento do Durkheim. Sempre a prevalência do coletivo. Então, aplicar os fatos sociais mais volúveis que variam conforme os indivíduos. Está errado isso. Na alternativa B, de novo aparece a palavra individual. Agora, pior, do pesquisador. Lembram-se, o pesquisador deve ser neutro, não deve ter a consciência individual do pesquisador influenciando a sua análise. Isso condenou a nossa alternativa. A alternativa C diz que a sociologia deve se afastar da ciência. Gente, é o contrário. Isso ficou muito fácil, muito claro. E aqui a alternativa E, o que a condena é a palavra senso comum. Senso comum, vamos nos lembrar, é todo tipo de conhecimento vulgar do povo, livre de qualquer senso crítico científico.
Então aqui, não, a sociologia não quer analisar cientificamente a sociedade a partir do senso comum. Se a alternativa dissesse que era analisar cientificamente a sociedade a partir da observação e método, estaria correto, mas não a partir do senso comum, ok? Mais uma questão muito interessante, ela traz uma charge, um diálogo de uma garotinha com sua mãe. A menina diz assim: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. E a mãe pergunta: pra quê? A garota responde: é para expressar a minha individualidade. E ao final, a mãe diz: e tá todo mundo, a menina diz: e tá todo mundo fazendo. Expressar a individualidade porque tá todo mundo fazendo. Bem interessante esse contexto, né? Vamos ver aqui, são alternativas grandes, mas vamos fazer a leitura detalhada e vamos analisar. Enunciado. Uma das importantes contribuições de Emil Durkheim foi sua teoria sobre o fato social. Veja como é importante, como essa palavra cai nas questões quando se referem ao Emil Durkheim. Buscando uma relação entre o diálogo apresentado na tirinha e o conceito de fato social, é correto afirmar que o diálogo apresentado na tirinha, vamos lembrar então da tirinha aqui, ó, a tirinha vai falar que ela quer expressar a individualidade porque está todo mundo fazendo. Então vamos lembrar o que o Durkheim fala com a questão lá do fato social da coercitividade, da influência. A. Se relaciona com o fato social porque apesar da filha querer expressar a sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo. E segundo a definição de Durkheim, o fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo, dotada de um poder de coerção. Imediatamente a gente já percebe que essa é a alternativa correta. Mas vamos ver os distratores das outras, vamos. Não se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo. Segundo a definição de Durkheim, o fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo, dotada de um poder de coerção. Vamos colocar então, a correta está aqui, tudo bem. O que está de errado na B? Especificamente a ideia de que não se relaciona. Não, a tirinha se relaciona sim com essa ideia da coerção, não é? Então ela se relaciona. Isso aqui já está errado na nossa alternativa. Alternativa C diz: se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo com todo mundo. Até aqui está certo. Segundo a definição de Durkheim, o fato social seria o somatório dos indivíduos. Não, isso não é o fato social. O fato social está acima dos indivíduos, exterior a eles. A alternativa D. Se relaciona com o fato social porque a filha pretende agir a partir da sua individualidade e, segundo a definição de Durkheim, fato social seria toda maneira de fazer ou de pensar reconhecível pela particularidade de ser suscetível e de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. De novo, a questão da individualidade está totalmente fora da proposta de Durkheim. E a E diz: se relaciona com o fato social na medida em que estabelece uma distinção entre aquilo que a pessoa pensa como fator subjetivo e aquilo que a mãe espera dela, fator objetivo. Não, o que a mãe espera dela também é um fator subjetivo, portanto está errado. Vamos a mais uma questão, mais uma charge muito interessante para a nossa reflexão. Então, uma multidão de indivíduos e um indivíduo no meio, passando no meio de todos, está se anunciando como sendo da divisão normalidade, pedindo documentos para as pessoas. Então a ideia de uma massa de indivíduos todos iguais, seguindo uma possível normalidade. Vamos ver o que pede a questão, né, como está o enunciado. Vamos lá. Com base na charge, assinale a opção que caracteriza corretamente o conceito de fato social de Durkheim. Então veja, mais uma questão pedindo fato social. A. Modo de agir e pensar que exerce uma coerção sobre os indivíduos. Está ali então uma característica. Modo de agir e sentir próprio dos indivíduos que, somados, constituem o todo social. C. Modo de fazer e conceber inato, que molda práticas coletivas. D. Modo de comportamento que deriva da liberdade e da vontade dos indivíduos. E E. Modo atitudinal e de pensamento que é uma manifestação da psicologia coletiva. Correto está no A. Modo de agir e pensar que exerce uma coerção sobre os indivíduos. Lembrando então sempre que para o Durkheim o fato social é isso que está acima dos indivíduos, independe deles, não está relacionado às consciências individuais. Exclui a ideia do individual. O B está errado aqui. Os indivíduos somados constituem todo o corpo social. Isso não é o fato social, ok? Então,
O modo de fazer e conceber inato. A palavra inata também. O que é inato, vamos nos lembrar, é aquilo anterior à experiência, aquilo que já vem nos indivíduos. Não, a influência do fato social se dá do fato social para o indivíduo. Então está errada a palavra inata, condena. Novamente, alternativa D apresenta a ideia de liberdade e vontade dos indivíduos. O indivíduo, o fato social independe do indivíduo. E por último, novamente fala aqui a palavra psicologia, é uma manifestação, o modo atitudinal das pessoas que é uma manifestação de uma psicologia coletiva. Não é uma psicologia como ciência coletiva que vai definir o fato social. Bom, pessoal, hoje nós definimos aqui então alguns elementos centrais do pensamento do Émile Durkheim, esse filósofo sociólogo lá do século XIX que se ocupou em estabelecer a sociologia como ciência. A partir da sua obra, As Regras do Método Sociológico, ele surge na história da sociologia como o primeiro, praticamente, né, depois do Auguste Comte. Apesar disso, além disso, vocês podem buscar. Vocês podem procurar aqui na nossa aula, nas nossas aulas gravadas. Vocês devem procurar nas nossas aulas gravadas a aula que fala sobre Auguste Comte, que também faz referência à origem da sociologia. Temos também aulas sobre os outros sociólogos, Karl Marx e Max Weber. Hoje nós encerramos aqui com o Durkheim, estabelecendo essas ideias do fato social. Então, pessoal, hoje nós definimos aqui algumas ideias centrais do Émile Durkheim, estabelecemos as características do fato social, coercitividade, exterioridade, generalidade. Lembramos então que o fato social para o Durkheim é o objeto de estudo da sociologia. A sua participação no surgimento da sociologia é fundamental porque ele estabelece o método. Nós temos aqui também no estúdio umas aulas sobre Auguste Comte, o outro sociólogo fundamental na origem da sociologia, Karl Marx e Max Weber, que também são os grandes autores do pensamento sociológico lá no século XIX. Vale a pena assistirem. Somos o Studium e estamos com você nos vestibulares.